Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começando a live de hoje. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ser salvador nos nossos relacionamentos, sobre o querer ser indispensável, sobre necessitar se doar, se doar, se doar, sempre mais nas relações. E o resultado que isso traz para a nossa vida. Da onde será que isso vem? Vão convidando seus amigos. A live, como de costume, vai ser rapidinha. A gente vai trabalhar aqui para levar esse conhecimento para as nossas vidas, para a nossa casa. E de início eu quero reforçar aqui o convite do retiro, a imersão Bloom, que a gente vai fazer em agosto. Dias 18, 19 e 20 de agosto, no Monte Cristo. As inscrições já estão abertas para você garantir a sua vaga, facilitar o pagamento para você poder estar participando com a gente. Vai ser muito, muito legal. Eu e a Jana novamente trazendo essa imersão de cura para vocês. Dessa vez trabalhando a nossa linda criança, que não tem que ser ferida não, tem que ser uma criança maravilha, sempre maravilhosa. E agora, então, deixa eu tomar aqui um golinho do meu chá pra gente aquecer essa garganta para trazer o conteúdo. Tá quentinho ainda. Bom, na semana passada eu fiz um post aqui, um Reels, sobre alguns sinais que as pessoas que trazem, a síndrome do Salvador do Mundo têm. E hoje eu vou reforçar aqui para vocês alguns desses sinais, mas também quero trazer mais voltado para a questão de relacionamento, até porque como a gente tá aí chegando, Dia dos Namorados, toda essa temática vem mais forte para a nossa vida, a gente reflete muita coisa e é legal você trazer isso para dentro da sua relação, se não tá num relacionamento, analisar se foi isso que às vezes atrapalhou os seus relacionamentos anteriores, em qual papel você se encaixa, como que fica isso para você. O que é a síndrome de Salvador do Mundo? Ela é super, super comum. Ela é a necessidade que a pessoa tem de salvar o outro para se sentir bem. E em casos mais extremos, ela chega até um complexo de Messias, que é aquela pessoa que acredita que ela precisa salvar o mundo, que a salvação do mundo depende dela, Isso vai para um caso, bem, bem extremo, mas em resumo, a síndrome de Salvador do Mundo é aquela pessoa que ela tem que estar ali ajudando todo mundo, que ela tem que salvar o outro, que ela esquece dela e tá o tempo todo ali procurando uma solução para a vida do outro, que ela tira dela, hoje ela tá bem, ela vai lá e doa toda aquela energia boa que ela tinha ali com ela, que ela podia colocar nos projetos dela, fazer a vida dela andar, ela vai lá e doa pro outro. Então ela tá sempre em função do outro, um salvador do mundo. Todos nós temos algum nível disso, mas tem pessoas que vão para um nível mais agudo, e aí isso acaba prejudicando as suas vidas, porque elas estão ali sempre tentando bancar o herói da situação, Eu já tive de clientes assim, que tinha empresa e largava tudo para ir resolver os problemas de toda a família. Tive um cliente que chegava a fazer tatuagem, Pessoas que se conectam muito, por exemplo, com a história de Cristo, normalmente tem essa síndrome, forte. Eu digo aqui de se conectar, com a história de Cristo no quesito assim, de gostar muito de assistir filmes, sabe? Voltados para a história ali do Salvador do Mundo, Então, essas pessoas, elas estão sempre conectadas com essa necessidade de estar ajudando o outro, mas de uma maneira exacerbada, Então, o que classifica ali? Ela sempre atrai para a vida dela essas pessoas que precisam ser salvas, Então, é aquela pessoa que ela enxerga, todo mundo ali tentando ser salvo a todo instante, as pessoas procuram ela para
sugar mesmo por... Não é bem assim, né? O sugar, mas acaba sugando. Mas é que como ela emana para o universo essa necessidade dela de salvar o outro, então todo mundo que precisa ser salvo acaba vindo ali para ela, né? Então, nossa amiga, porque eu preciso muito, né, realizar tal coisa, talvez você pudesse me ajudar. Então ela tá sempre nessa função de ajudar, 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 ajudar. E sim, nós precisamos ajudar, mas equilíbrio, né? Porque a principal pessoa que você tá aqui para ajudar é você mesmo. Salva isso na sua mente. A principal pessoa que você tá aqui para ajudar é você mesmo. A sua prioridade nesse mundo tem que ser você. Só que o salvador do mundo, Pitu, não compreende isso, né? Para ele só merece estar aqui nesse mundo se ele estiver salvando o outro, né? Ele acredita que ele precisa estar ali em função do outro, né? E aí, uma outra característica, né, que vai bem para essa questão de relacionamento é de se relacionar com pessoas que até se colocam ali, se posicionam como vítimas, ou então ser, assim, nos relacionamentos, às vezes vai ser aquela pessoa que é paradora, assim, sabe? Para a dor mesmo, sabe? Que é um hospital de relacionamento. Você é o para-raio lá que, nossa, a pessoa tá mal, ela vem pra você. Aí ela fica contigo um tempo, aí ela ficou bem, né? Você doou ali a sua energia, foi doando, 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 a pessoa ficou bem, a pessoa se manda e você, poxa, né? Parece que nunca dá certo pra mim, parece que eu sempre fico aqui chupando o dedo. Quando as coisas não estão legais, eu vou ali e ajudo, às vezes, ajudo financeiramente, ajudo dando uma mão no que a pessoa precisa, no trabalho da faculdade, ajudo a arranjar um trabalho, ajudei para sair de um vício, e aí quando a pessoa conseguiu se reerguer, ela se mandou, né? Quando estava na pior, era eu que estava ali dividindo a marmita, mas aí depois, quando as coisas ficaram bem, essa pessoa foi lá e me traiu, me trocou por uma pessoa mais nova, me trocou por uma amiga, enfim, né? Então a gente vai observando esse padrão de acontecimentos na vida dessa pessoa, né? Que ela tá sempre ali se doando e o outro não tá ali tão disponível assim para ela da mesma forma, né? E aí também pode gerar nessa pessoa que é a salvadora essa necessidade de controle, né? De controlar a vida do outro. Já que eu tô te ajudando, eu tento trazer um pouquinho aqui, ó, de controle, porque eu acredito no fundo, né? E não é por mal esse controle, entende? Não é que elas têm ali um comportamento assim maníaco, né? De, eu preciso saber o que você está fazendo. Não é sobre isso. É um controle sobre as ações dessa pessoa por acreditar que ela acha que ela sabe melhor o que é melhor, né, para essa pessoa do que o outro. Ela acha que o que lhe convém, ela vai saber melhor, que ela consegue enxergar melhor. Então ela tá sempre trazendo, né, pro seu parceiro assim, não, mas olha, eu acho que é melhor fazer de tal forma em todas as coisas. Ela não permite que essa pessoa dê os próprios passos e cometa, né, ali alguns erros, porque ela sempre tenta convencer ele a fazer da maneira dela. Que a maneira dela é a melhor maneira, a maneira dela é a melhor forma de ser. E não é por mal. No coração, né, o Salvador do mundo tá realmente tentando ajudar o outro, né? Tá tentando salvar o outro. Só que dessa maneira meio tensa, né? Porque ela acaba, às vezes, sendo inconveniente. De tanto que ela quer ajudar, por ela, né, ela carregava o outro ali nas costas e levava embora. E aí isso vai desgastando, né, a relação, porque às vezes vai gerando uma dependência emocional, né? Isso vai desgastando cada vez mais. Se a gente for olhar, né, o que está por trás dessa dor, né? O que está gerando nessa pessoa esse comportamento? Qual que é a dor que existe ali por trás desse comportamento, né? Normalmente vai ser eu não sou amado, eu não sou apreciado. Então, o Salvador do mundo, ele vibra
nessa energia de eu não sou amado, eu não sou apreciado, então eu preciso me tornar indispensável. E é por isso que eu tento salvar todo mundo, em especial o meu parceiro, a minha parceira, porque é quem eu quero que fique comigo. E eu, no fundo, eu acredito que se eu não for indispensável, se eu não fizer tudo para essa pessoa, eu mostrar para ela que ela precisa de mim na vida dela, ela não vai ficar comigo. Um momento, gente. Pitu, vem aqui. Tuxa. A minha moça aqui resolveu dar as caras. Então, essa pessoa, ela sempre acha que para ela merecer o amor, merecer ser amada, ela precisa provar que ela é indispensável em todos os seus relacionamentos, né? Não só na relação ali a dois, mas também a gente pode estender aqui, né, para as relações de amizade, né? Todas as outras relações onde essa pessoa acaba se colocando ali como alguém, um bombeiro, né, quase. Alguém que vem para apagar qualquer incêndio, super-herói, né? Se porta ali muito com essa mulher maravilhosa. Daqui que eu resolvo, né, a sua vida, eu resolvo o que você precisar, eu dou um jeito, né? E no fundo essa questão de você precisa de mim para sobreviver, porque se você precisar de mim, eu for indispensável, aí eu vou sentir que eu sou amada, que eu mereço ser amada, eu vou sentir que eu mereço ter um lugar aqui. E se a gente for olhar, então, da onde que tá vindo, né, essa necessidade de ser indispensável para poder ter amor? Todos nós merecemos, né, ser amados, independente dos nossos defeitos, das nossas questões, até porque se fôssemos perfeitos, nem aqui a gente estava mais, né? Aí a gente tinha ascendido junto com Cristo, junto com Maria e com tantos outros que já se iluminaram e atingiram esse ápice de perfeição perante os níveis aqui da Terra, mas que continuam sim evoluindo e buscando crescer cada vez mais em outras esferas espirituais. Mas da onde que vem, então, essa dor tão grande de achar que não pode, que não merece ser amado se não estiver salvando o outro? Temos 3 pontos. O primeiro, a gente pode olhar para as nossas dores de nascimento mesmo, né? A questão de uma gestação indesejada. Se eu venho de uma gestação indesejada, eu acredito que eu preciso provar que eu mereço estar aqui, que eu mereço ter nascido. E então eu entro nessa de tentar mostrar para o outro que eu vim aqui para salvar ele, que eu precisava, foi por isso que eu nasci. Eu salvei porque eu nasci porque eu precisava vir para poder salvar fulano. Essa é a minha função, essa é a missão de vida. Entende? Ela acaba se perdendo até aonde que é a missão de vida dela e entra nessa de querer provar que ela merecia nascer porque ela veio para salvar o outro. No segundo ponto, a gente olha para a nossa infância, né? A gente olha para quando você era lá uma criancinha e você estava lá pequenininha e às vezes você podia ver o pai ou a mãe, podia ser uma avó, alguns dos seus irmãos que estava nessa posição de vítima, nesse papel de vítima, e você ficou tentando salvar eles. E talvez você não tenha conseguido. Talvez você tenha perdido, né, alguém que você amava muito e você não conseguiu salvar. E então você projeta isso hoje na tua relação, para tentar salvar o seu parceiro devido àquela falta que ficou lá de trás, onde você não conseguiu salvar outra pessoa que você amava. E aí você tenta olhar para esse parceiro, para essa parceira hoje
e colocar esse amor, né? Só que, no fundo, você nem enxerga direito esse parceiro, essa parceira. Porque quando você tá ali tentando salvá-lo, na realidade, a sua alminha, ela tá enxergando aquele seu ente que você não conseguiu salvar. E talvez não tenha sido o caso de que alguém faleceu, ou de um pai, uma mãe que tinha um vício e você nunca conseguiu ajudar com esse vício, ou então de, vejamos, um comportamento, né, uma doença, ou era algo, às vezes, até mesmo só da sua mente, né, que estava ali, mas ainda assim você acreditava que poderia ajudar aquela pessoa a não estar triste, que era a sua missão, né, fazer aquela pessoa feliz. Você acreditava que cabia a você fazer o outro feliz. E hoje você veste ainda essa camisa e tenta projetar isso em muitos dos seus relacionamentos, tentando provar ao outro que você consegue tirar ele de qualquer poço, de qualquer buraco, de qualquer situação e trazer a felicidade que ele busca. E nisso você vai sempre nutrindo o outro. Você está sempre nutrindo. Mas esquece que na vida existe uma balança cósmica. E nessa balança cósmica há a necessidade de termos equilíbrio entre dar e receber. E quando não temos esse equilíbrio entre dar e receber, e você está apenas se doando, como é o caso do Salvador do Mundo, você entra em um espaço em que você só doa, você não recebe mais, e a pessoa que está recebendo, ela vai começando a se sentir pressionada de receber tanto. E é aí que surgem aquelas histórias que a gente aquelas histórias que a gente vê de eu fazia tudo por ela e ela me deixou. Eu dei tudo o que eu tinha para ela e ela me trocou por outro, né? Ele me trocou por outro. E eu sempre estava ali, quando estava na pior, estava comigo, e eu ajudei ele a crescer, a se erguer profissionalmente, e então me largou. E nessa de ficar sempre dando, essa pessoa que recebe, ela não aguenta essa pressão, ela não aguenta a dívida, né? E ela dá um calote, porque a dívida está muito alta, ela não consegue mais pagar essa dívida. Então ela te dá esse calote emocional, um calote emocional, e se manda. E você fica ali, com aquele buraco, com aquele vazio, por ter se doado ao extremo e não ter recebido o que você merecia sim ter recebido. Mas como que a gente pode estar trabalhando essa questão, né? Como que eu posso resolver isso na minha vida, me portar nos meus relacionamentos para não cair na síndrome de Salvador do Mundo? Então aqui eu vou dar algumas dicas para você poder trabalhar essa questão nas suas relações. Primeira dica: busque autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, você vai perceber que todos nós temos esse lado sombra, esse lado que não é perfeito. E você vai desapegar de ter receio que o outro descubra esse teu lado não perfeito. E então você vai se sentir mais livre para ser você dentro da relação. Você vai se empoderar e se amar mais. E uma vez que você se ame mais, você vai compreender que sim, você merece amor.
Independente de qualquer coisa, você merece amor. E isso vai fazer toda a diferença dentro da sua relação. Porque a pressão não vai ficar sufocante para o outro, de tanto você dá amor, dá amor, dá amor, dá amor para ele, que na verdade é um amor que você gostaria de dar para si mesmo, mas não consegue. Um segundo ponto que você deve trabalhar é esse equilíbrio entre dar e receber. Ficar atenta a isso. Eu faço um movimento, mas qual que é o movimento que o outro faz? Será que a gente está falando as mesmas linguagens? Ele está conseguindo atender as minhas necessidades dentro dessa relação? Será que eu estou atendendo as necessidades dele? Ou será que a gente está se doando tudo errado aqui? E eu acho que eu estou doando, ele acha que está doando, mas ninguém está dando nada. Como que está esse equilíbrio entre dar e receber? Tenha paciência. Dê e espere para ver o movimento do outro. Não se iluda achando que se você ficar se dando, o outro vai te trazer de volta. Lembre-se, se você ficar só doando na sua relação, vai chegar um momento em que essa pessoa vai te dar esse calote emocional. Porque vai ser muito grande a dívida e ela não vai conseguir pagar. Então ela vai te dar esse calote emocional. Dê um passo e espere para ver o outro retribuir. Se ele não retribuir ou não retribuir no mesmo nível, talvez demore um tempinho mais até essa pessoa se tocar e fazer esse movimento. Ou talvez o relacionamento acabe. E se ele acabar, é porque essa pessoa não te merecia. Não se iluda achando que se você fizer mais, ela iria ficar ali. Ela não ia. Um terceiro ponto que você pode já estar implementando na sua rotina é trabalhar com afirmações. Uma dessas afirmações, eu particularmente gosto muito, é de eu sou responsável pela minha vida e pela minha felicidade. E o outro é responsável pela sua própria vida e felicidade. Dessa forma, quando eu me coloco como responsável pela minha vida e minha felicidade, eu paro de achar, de ser dependente do outro para ser feliz. E eu também retiro aquela crença da necessidade de ser indispensável ao outro e acreditar que o outro é indispensável para mim. Então, cada um compreende que pode ser feliz por si mesmo e que se estou em uma relação é para complementar, para somar. É aquela edícula que você constrói na sua casa para ter uma festa. Outra afirmação que eu gosto muito é eu confio no caminho de cada pessoa. Porque nessa afirmação de eu confio no caminho de cada pessoa, eu abro mão de achar que eu sei melhor para ele o que lhe convém. Então eu paro de sufocar o outro com as minhas imposições, com a necessidade de forçar ele a ser e agir, escolher aquilo que eu acho que é melhor. Eu deixo que ele faça as escolhas da vida dele. E claro, eu analiso se essas escolhas me afetam, mas eu analiso a partir da perspectiva de será que essas escolhas que ele está fazendo, o que eu escolho em cima disso para mim? Lembrando que eu sou o responsável pela minha felicidade e não ele. E conforme você faz esse movimento de se desprender do salvador do mundo e vai confiando no destino do outro, equilibrando o teu dar e receber e se amando mais, a tua luz ela expande. A luz do outro se expande e os dois são grandes. Não é mais um jogo onde você tenta iluminar a escuridão do outro e ele fica lá com um palito de fósforo que está minguando. Você é o sol e ele é um palito de fósforo minguando dentro da relação. Não. São dois sóis.
dois sóis que brilham em conjunto e que podem trazer ainda mais luz e sol para esse mundo. Essa é a intenção do amor, essa é a intenção da junção de chamas gêmeas. Quando a gente fala de chamas gêmeas, a gente romantiza muito essa dependência emocional, esse ser indispensável um para o outro. Mas nós esquecemos dos aspectos sombra. Então precisamos trazer essa questão do aspecto sombra dos relacionamentos, compreendendo que mesmo em uma relação onde haja muito amor, o amor ele se expressa através de ações e não apenas de boas intenções, de palavras. O amor se expressa através de ações, onde a minha gratidão se transforma em amor, que se transforma em amor em ação. O equilíbrio sempre será o caminho para fazer crescer qualquer coisa que você queira na sua vida, inclusive o seu relacionamento. Na síndrome de Salvador do mundo, não é muito diferente. Como eu disse no início, todos nós temos um pouco. E isso é bom, é empatia, é humanidade. O problema é quando ela se extrapola. E aí se torna doentia. Então, se você se identificou com esses sinais, busque praticar as dicas que eu trouxe aqui, busque trabalhar seu autoconhecimento, busque trabalhar suas curas, participe de retiros, de imersões como a gente vai fazer com o Bloom nessa cura da criança ferida, que é justamente para o resgate desse amor próprio e abrir mão dessa necessidade de ser indispensável para poder receber amor. Fazendo esses movimentos, você vai ter finalmente uma relação saudável, onde os dois não estão ali porque um é indispensável para o outro. Eu posso viver sem você, você pode viver sem mim, mas eu estou aqui porque eu quero compartilhar a minha vida com você. E esse era o assunto da nossa noite. Fico super feliz em compartilhar com vocês. E eu estou preparando para o dia 20/6 uma imersão. Eu já fiz ela há uns 3 anos, se chama Virando a Chave no Amor, onde eu trago todas essas temáticas do transgeracional, da nossa criança ferida, do nosso nascimento, até mesmo ali dos nossos amores perdidos da adolescência, né? Aquele primeiro grande amor que muitas vezes as pessoas ficam bloqueadas e vão levando isso para a vida, né? Um segue em frente e o outro tá lá ainda parado naquele relacionamento. E nessa vivência, né, que vai ser ali pegar um sábado para trabalhar no Virando a Chave do Amor, a gente vai estar se aprofundando nesse entendimento. Então, tanto para terapeutas que querem se aprofundar para ajudar, né, os seus clientes, mas também para você que quer trabalhar em si. Porque às vezes a gente acha que não, mas tem algo que tá ali bem pequenininho, travando a nossa caminhada. Travando a gente de avançar mais um degrau e chegar em um amor espiritual, que é o amor sincero, que no fundo todos nós buscamos. Às vezes a gente idealiza, principalmente a menina, de ter aquele cara que vai chegar e vai salvar. E nessa de idealizar, às vezes a gente se torna a salvadora do relacionamento. E quando por menos se dá conta, o cara tá sendo o pai e você tá sendo a mãe na relação e não existe homem e mulher. Então, busque resgatar primeiro a si mesmo, para que você possa contribuir de uma maneira saudável com a sua relação, colocar os seus limites, não ter medo de se posicionar e de colher, sentir que merece colher aquilo que é para você, aquilo que você realmente veio para viver aqui, que não é nada menos do que felicidade.
não aceite nada menos do que felicidade, do que ser bem tratada, do que receber o mesmo que você dá. Então, gratidão, muito obrigada. Eu vou liberar a live aqui para vocês, vou colocar no meu canal no YouTube também, para quem prefere assistir mais tranquilo por lá. E seguimos juntos, logo trago mais lives aí para vocês. Fiquem acompanhando, quem puder aciona ali o sininho para receber informações tanto no YouTube quanto aqui no Insta, porque às vezes ele acaba não entregando das postagens e também do anúncio de lives, e é sempre um prazer contar com a presença de vocês aqui compartilhando comigo. Até mais e uma ótima noite! Lembre-se sempre de que você é o responsável pela sua felicidade e o outro também é responsável pela dele. Assim fica mais leve a jornada de cada um e a gente pode, enfim, ser feliz.